Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, às audiências públicas regionais do projeto de revisão do Plano Diretor, Código de Edificações, Código de Obras e de Posturas de Paulínia. Bom, como que vai funcionar essa audiência pública? Vou fazer a abertura, os informes iniciais. Na sequência, a gente vai fazer uma apresentação do diagnóstico municipal. Na verdade, é uma apresentação muito rápida, uma breve síntese daquilo que a gente levantou na realização da etapa 2, que eu vou comentar com vocês como funciona. O terceiro item do roteiro é proposta para o novo plano diretor. Aqui a gente vai se debruçar e eu vou tentar ser bem didática, né, no momento da apresentação, para mostrar para vocês qual que é a ideia desse plano diretor que a gente está construindo aqui para o município. O item 4, a gente vai focar mais de uma forma de diretrizes mesmo para a revisão do zoneamento. Então, tudo que se refere a uso e ocupação do solo, a gente vai apresentar de uma forma mais diretrizes, né? Mais de uma maneira mais... Enfim, não vai detalhar tanto este item, até porque a gente ainda está discutindo esse tema com a prefeitura, então a gente não tem nenhuma... não temos finalizada essa proposta, então aqui a gente só vai apresentar diretrizes para esse novo zoneamento, e aí também a gente fica à disposição de vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição sobre o tema, esse é o momento da gente falar. Bom, o item 5, manifestação dos presentes, a gente está colocando aqui no máximo 40 minutos, para não exceder muito da programação que foi colocada lá no site da prefeitura, né, no edital de chamamento. E aí depois a gente vai fazer um posicionamento técnico e um encerramento. Bom, para me apresentar, meu nome é Lauana, sou arquiteta, urbanista, consultora da FIP, a empresa contratada para a realização desse trabalho. Junto comigo está o Gavalas, também arquiteto urbanista. Se alguém precisar de algum apoio durante a realização dessa audiência eu estiver falando, vocês fiquem à vontade para chamar o Gavalas. Bom, para uma audiência produtiva, a gente pede, por gentileza, ouvir a apresentação. A gente está num espaço aberto aqui, tem um microfone que dá para controlar um pouco, né, a fala, mas a gente pede, por gentileza, vamos escutar a apresentação, mesmo que vocês não concordem com aquilo que esteja sendo colocado aqui. Após a apresentação, haverão momentos de fala. Como que vão funcionar esses momentos? Isso está até no edital, né? A gente tem, o Gavalas tem uma lista, caiu o crachá. O Gavalas tem uma lista, a gente vai chamar as pessoas que estiverem interessadas por ordem de inscrição. Então, se vocês quiserem fazer alguma contribuição, algum comentário, qualquer fala a respeito do que está sendo tratado aqui, a gente pede, por gentileza, que vocês se dirijam até o Gavalas para fazer a inscrição. Isso é mais por uma questão de ordem, né, da audiência, e aí depois a gente vai chamando as pessoas aqui por ordem de inscrição. Além disso, tem um formulário também disponível ali junto com o Gavalas, também está lá com ele. Quem quiser escrever no formulário, você pode falar e escrever ou só falar. Tem todas as opções, fiquem à vontade. A audiência pública está sendo gravada, então depois esse vídeo também vai fazer parte do processo, né, como registro da audiência. A gente pede também para respeitar o tempo e os presentes, não interromper a fala de quem está aqui, né, falando neste momento, no momento que também os seus vizinhos, né, os outros munícipes estiveram falando. E, por fim, não menos importante, colocar o celular no silencioso. Às vezes a gente está aqui com um raciocínio, o celular começa a tocar, a gente acaba sendo interrompido, então a gente pede, por gentileza, colocar o celular no silencioso. Bom, o escopo do contrato aqui da FIP com a Prefeitura de Paulínia envolve essas 4 legislações, essas 4 normas. Então, a gente está falando da revisão do plano diretor, da revisão da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo,
do Código de Obras e de Posturas, né, do Código de Obras e Edificações, desculpa, e do Código de Posturas. Nesse momento, a gente está... Não está da mesma cor do computador, foi só olhar isso. Nesse momento, a gente está nesses itens 1 e 2, então a gente está, né, discutindo esses dois temas, essas duas temáticas. Vamos falar um pouquinho o que é o plano diretor. Então, esse instrumento que a gente veio aqui apresentar, vocês vão ver que a gente vai ter alguns slides dedicados só para ele. Então, o plano diretor ele é um instrumento base da política urbana do município. Ele que rege aí os principais aspectos para o desenvolvimento do município de Paulínia. A gente fala muito que ele é um guarda-chuva, né? Então, todas as outras legislações que vem aí, tanto que a gente vai discutir, né, lei de uso e ocupação, código de obras, de edificações, os instrumentos urbanísticos, todos eles vêm responder ao plano diretor. Então, por isso que é importante ter um plano diretor atualizado, feito com a participação da comunidade, né? Então, ele é um instrumento básico dos municípios, obrigatório, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é a lei federal, para municípios com mais de 20 mil habitantes, municípios em região metropolitana. Então, Paulínia se enquadra aí nesses aspectos, e aí por isso que a gente está fazendo a revisão do plano. Então, o plano diretor de Paulínia ele é de 2006, e o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, fala que há uma obrigação legal de revisão a cada 10 anos. Então, o município deveria ter feito isso lá em 2016, está fazendo agora em 2022, né? Tem a promotoria que está acompanhando todo esse processo também, em função aí dessa obrigatoriedade legal. Como eu falei, importantíssimo, como a gente está falando de uma lei que é guarda-chuva, é muito importante que as normas estejam atualizadas, estejam condizentes, né? A gente fala de aproximar a política urbana do território. Então, o município se transformou muito nas últimas uma década e meia, né? A gente estava até discutindo isso antes, tem um processo de ocupação, um processo de desenvolvimento muito grande, muito rápido. Então, é preciso que essa política ela esteja de acordo aí, né? Ela esteja próxima a essas transformações que ocorreram. E, além disso, e não também um item muito importante, é a questão de revitalizar conceitos, rumos e prioridades para o desenvolvimento do município. Isso também a nível municipal, mas também olhando novos conceitos, novas propostas, novas maneiras, né, e formas de fazer, elaborar planos diretores. A gente teve algumas levas, né, se a gente pode dizer assim, de planos diretores desde 2001, que foi quando saiu o Estatuto da Cidade. Antes disso, existiam também planos diretores, e aí, com as revisões, então, 2011, 2021, a gente vai aprimorando as formas, né, de elaborar esse planejamento do município. Então, a gente também traz aqui essa ideia de revitalizar esses conceitos. A gente vai para a segunda lei, que, né, é um objeto aí dessa etapa que a gente está agora. O instrumento que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele tem é o principal instrumento de ordenamento territorial, é ele que vai estabelecer as regras de ocupação, de uso, né, que vai classificar os usos permitidos em cada local da cidade. É muito importante, né? A gente fala da lei de uso e ocupação, das formas, como que eu posso ocupar o meu lote, como que eu posso ocupar minha gleba. A gente não... tem que haver um respeito aí pelas legislações. Muitas vezes a gente escuta, mas o lote é meu, a gleba é minha, eu faço o que eu quero. E, na verdade, não, existem regras, o Estatuto da Cidade é muito claro, a Constituição Federal é muito clara quanto a isso também, a função social da propriedade tem que respeitar aí as legislações, então é por isso que se tem uma lei que vai falar como, né, e de que forma eu posso ocupar o meu terreno, com qual tipo de ocupação, edificação e quais usos são permitidos. Então, esse é o instrumento. E aí, como a gente estava falando, né? Então, o uso, se eu posso, comércio, serviço, indústria, que tipo de residência unifamiliar, com uma família só dentro do lote, multifamiliar.
A ocupação, então, se eu posso ocupar todo o meu terreno, se eu preciso ter um recuo maior em determinados locais, se eu posso verticalizar, se eu tenho que ter taxa de permeabilidade, tudo isso vai estar aqui. E as questões de parcelamento do solo também estão envolvidas aqui dentro dessa legislação. E aí tudo isso, né, obviamente, vai ser definido conforme o zoneamento, como é hoje já em Paulínia. Bom, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é a Lei 60 de 2016, ela não é tão antiga se a gente olhar só pelo número, né, 2016. Porém, a gente identificou aí junto com a prefeitura que essa legislação ela é uma consolidação das alterações realizadas desde 1991, quando foi elaborada a Lei Complementar 1 de 91. Então, desde então foram feitas 60 alterações, se a gente pode dizer assim, né? Várias alterações nessa lei. E aí ela foi consolidada nessa Lei 60 de 2016. Então, o objetivo é identificar avanços, dificuldades, conflitos, lacunas existentes, com foco na simplificação e na modernização dessa lei, para que a gente tenha aí regras atuais, modernas, menos burocráticas em alguns aspectos. E o objetivo também é atualizar as regras de ordenamento territorial para o adequado controle e organização da produção do espaço. A gente entende que essa lei de uso e ocupação é a principal lei que organiza a produção do espaço urbano do município, tendo em vista, né, o acelerado crescimento demográfico e a consequente aumento das áreas urbanas ou das áreas urbanizadas, né, porque o município de Paulínia ele é inteiro urbano. Aqui é o mapa de zoneamento, só também a título de conhecimento, né? Não, esse mapa ele é o da legislação, é o da lei que trata sobre isso. Bom, como está sendo conduzida essa revisão? Então, novamente, a gente tem um contrato junto com a prefeitura. Dentro desse contrato, a gente tem algumas etapas a serem vencidas, a serem elaboradas com conteúdos específicos. Essa primeira etapa que a gente elaborou do plano de trabalho foi a etapa que a gente traduziu tudo aquilo que estava no contrato, né, no termo de referência que contratou a FIP. Foi traduzido nessa primeira etapa, que foi um plano de trabalho. A gente elaborou também uma etapa 2, que é de diagnóstico, de leitura técnica, que eu falei para vocês que a gente vai apresentar alguns slides aqui com os principais aspectos sobre isso, mas toda a parte de análise da legislação, de uso e ocupação, plano diretor, toda a análise do município está nessa etapa 2, que está disponível no site da prefeitura. E aí a gente tem essa etapa 3, que é onde a gente está agora, que é a proposta do plano diretor lei de uso e ocupação. A etapa 4, que são as minutas de lei. Então, se eu acabei não falando, mas os dois projetos são leis, né? Se eu não falei explicitamente, mas tudo aquilo que a gente está apresentando aqui em formato de caderno de diretrizes, em texto corrido, vai ser transformado em artigo, inciso, né? A gente vai transformar isso para uma linguagem jurídica. A etapa 5 são as propostas do Código de Obras e do Código de Posturas. E aí, na mesma toada, né, na mesma linha, a gente faz uma proposta e depois elabora as minutas de lei. Essa etapa 1 e 2, elas foram concluídas entre maio e setembro de 2022, foram elaboradas. E, nesse momento, a gente está nessa etapa 3, que é de proposta de plano diretor e lei de uso e ocupação. Essas audiências, elas servem muito para a gente escutar vocês, para a gente apresentar o que tentar traduzir de uma forma mais simplificada, né, aquilo que está no caderno da etapa 3, que tem o plano diretor disponível no site, e já pincelar as propostas, né, diretrizes, uma primeira versão de zoneamento que vai ser discutido a posteriori, visto que a gente ainda está em construção com a prefeitura. O plano diretor já está mais avançado. Obviamente que a gente está aqui, como eu falei, para escutar vocês. Então, se vocês tiverem contribuições, itens a serem debatidos, a gente pede que vocês falem no final, né? Bom, então, esses são os locais das audiências que a gente está realizando. Pelo contrato
que a gente tem com a prefeitura. A gente tem essas 6 audiências regionais a serem realizadas. Elas estão sendo realizadas no mesmo momento, né? Então, a gente está, eu e o Gavalas estamos aqui no Betel, em Betel, e o pessoal, o Felipe e o José Roberto, que são outros 2 consultores da FIP, estão lá no Parque da Represa, fazendo essa mesma apresentação, esse mesmo debate, né? E lá, com certeza, vão sair outras demandas. Então, por isso que a gente regionalizou, né? Por isso da importância de regionalizar esses debates. Bom, então aqui, né, como eu falei, a gente está no Betel, que pega principalmente a região de Betel e do Parque Brasil 500, enquanto lá o pessoal está no Parque da Represa, Cerro Azul, Novo Horizonte e a região do bairro São Bento e adjacentes, que é nessa região aqui. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira, a gente não fez amanhã, porque amanhã tem sessão na Câmara, então, para não conflitar com a demanda dos vereadores, né, a gente decidiu pular a terça-feira. Na quarta-feira, que é dia 26, a gente vai estar na Santa Terezinha e no São João II, né, lá depois do João Aranha. E no dia 27, que é na quinta-feira, a gente vai estar no Jardim Planalto e no Parque Bom Retiro, né, discutindo essa mesma proposta. Então, se vocês tiverem aí conhecidos que se interessem pelo tema, a gente pede que vocês nos ajudem a divulgar, apesar das audiências terem sido bem divulgadas, né? Rádio, jornal, faixas pela cidade. Isso normalmente não é dessa forma, né, que a gente tem visto, mas aqui isso está bem divulgado. Bom, o plano diretor de Paulínia tem um site específico que a gente chama de Espaço Digital do Plano Diretor. Se vocês acessarem o QR Code aqui, vocês vão cair direto nesse site e lá vai ter toda a parte de todos os materiais que foram desenvolvidos até agora. Essa apresentação vai estar lá disponível para vocês também. E o plano diretor, que é o assunto que a gente vai mais se debruçar hoje aqui, também está lá à disposição. E aí, à medida que a gente for fazendo novas reuniões, novos debates, novas discussões sobre os temas, não só parando no plano diretor, mas pensando em todas as leis que a gente está aqui para fazer, vai estar tudo dentro desse site do plano diretor. Bom, vou falar do diagnóstico que eu me propus aqui no início, né? Então, a gente vai fazer uma breve síntese aí, para ser bem breve mesmo, né, do diagnóstico. Ele é bem extenso, não me recordo agora, mas acho que tem entre 300 páginas, 200 e 300 páginas. É um relatório bem extenso, com muita informação. Então, o objetivo do diagnóstico é identificar as condicionantes ambientais, territoriais, sociais e econômicas do município de Paulínia, com impacto aí na política urbana, no território e naquilo que a gente vai discutir, principalmente no plano diretor, nas propostas do plano diretor. E aí eu peço que vocês vejam bem, né, façam atenção, que tudo vai estar... O objetivo é que tudo esteja conectado, como se fosse um fio mesmo, que tem um começo, um meio e quase que um fim, né, que seria as propostas do plano diretor. Bom, o primeiro item, questões e influências regionais. Está um pouco dançando aqui, mas acho que dá para ver, né? O município de Paulínia está localizado na região metropolitana de Campinas, uma das regiões mais desenvolvidas, com uma dinâmica muito interessante, muito rápida, né, do estado de São Paulo. Então, né, ele está localizado nessa região, do lado de Campinas, do lado do município de Campinas. E a sua dinâmica está diretamente ligada com a dinâmica socioeconômica da região metropolitana que se insere, mas também da macrometrópole paulista. Se a gente pega, saindo de São Paulo, passando Jundiaí, Campinas, indo para Sorocaba, a gente tem uma grande mancha urbana que se conecta pelas rodovias, e Paulínia faz parte dessa grande mancha urbana, né? Principalmente porque a gente tem rodovias que cortam o município próximas, né? E que permite o acesso do município. Essa macrometrópole, ela continua lá na Baixada Santista e continua no sentido de São José dos Campos, né?
Bom, esse é um mapa do município. A qualidade não está muito boa, mas o limite municipal é esse aqui, né? A gente consegue ver bem que é esse cinza. Então, como eu falei, né, da influência metropolitana, o município tem uma malha rodoviária hiperconectada. Então, a gente tem a SP-332, que corta o município, que liga diretamente com Campinas, que permite o acesso. Aqui a gente está na região, né, de Betel, então está muito próxima dessa rodovia e muito próximo de Campinas. Então, a gente estava até conversando que esse bairro, muita gente às vezes nem sabe que mora em Paulínia pela proximidade com Campinas, né? Então, essa influência é muito direta. O município tem processo de conurbação urbana com Sumaré e com Americana. Aqui com Campinas a gente não identificou esse processo, até porque as manchas urbanas ainda são mais espaçadas, mais fragmentadas. Então, aqui em Campinas não há esse processo de conurbação. O que significa essa palavra, conurbação? Quando a gente tem duas manchas urbanas de municípios diferentes que se aproximam, que se colam, e aí você não sabe mais, mesmo que aqui a gente tenha esse conflito, né? Estou em Paulínia, estou em Campinas, mas num processo de conurbação isso é muito mais flagrante, né? Isso acontece com muita intensidade nessa tríplice fronteira aqui que a prefeitura apelida, que fica entre Americana, Cosmópolis e Paulínia. Tanto é que tem uma parte de Americana, se eu não me engano, que o município atende com água. Então, há esses conflitos que precisam... Não é no plano diretor, porque depende de uma política metropolitana, uma política estadual, mas a gente precisa indicar que esses problemas eles existem. Bom, o município tem o Centro de Gerenciamento de Resíduos, que é conhecido como ESTRE, né, o aterro sanitário, que é uma área significativa. Se a gente pega aqui, né, o município ele não é tão extenso. Vou voltar nesse mapa porque eu acho que é interessante, né? Olha o tamanho de Campinas para Paulínia. Então, o município ele tem um tamanho reduzido. E a gente tem uma grande área aqui de aterro sanitário que atende a região, né? Muitos municípios trazem o seu lixo para cá, o seu resíduo sólido para cá. E, além disso, a gente tem um polo petroquímico aqui que também cobre uma boa parcela do território de Paulínia, que é toda essa região aqui. Na verdade, aqui a gente tem o zoneamento, que é tratado como zona industrial, né? Que está colocado aqui como a área do polo petroquímico da Petrobras e seus adjacentes, né? As áreas industriais adjacentes. Além disso, a gente tem o rio Atibaia, que cruza o município. Vou aproveitar esse mapa aqui para falar um pouco dele, né, mostrar ele. O rio Jaguari, que está fazendo a divisa lá em cima. Aqui, depois do polo petroquímico, a gente vai ter os usos mais rurais. Na verdade, nem tem um uso rural propriamente dito, mas que a ocupação ainda não chegou nesse ponto, até porque a gente tem algumas barreiras a atravessar, né? Seja a SP-332, seja o córrego aqui. E uma área de mineração, né? Que também é uma área considerável. Bom, vou falar um pouquinho das questões ambientais. Então, aqui a gente vai se concentrar especificamente nas áreas com restrição à ocupação urbana. O que a gente levantou? O município ele não tem áreas com declividade maior do que 30%. Áreas com declividade maiores do que 30% são áreas em que a Lei 6766, que é a lei federal que fala de parcelamento do solo, condiciona o uso. Então, fala assim, olha, para esses usos, para o parcelamento do solo com declividade maior que 30%, tem que ser feitas algumas medidas para evitar aí problemas futuros nessa urbanização. Então, o município não tem esse problema, né? Não é um problema, mas essa condicionante. O município tem APPs de corpos hídricos, né? Então, como eu falei, principalmente ao longo do rio Atibaia, mas a gente tem outros rios que cortam o município, que equivale a mais ou menos 6% do território. E
Em Paulínia, a gente tem 2 unidades de conservação. Uma propriamente dita, que é o Parque Natural Municipal do Cerrado, que é um pontinho pequenininho lá perto, lá na região do Cascata, onde tem as indústrias. Tem uma área lá que é protegida, que é um parque natural. Ele tem esse nome, mas ele não é um parque, né? Não é aberto à população, ao lazer. Eu vi já que as pessoas me olharam assim, mas parque lá? Não tem. Mas ele está caracterizado, né? Tem esse nome. E a gente tem uma zona de amortecimento, então não é uma unidade de conservação, é a zona de amortecimento dessa unidade, que é da Mata Santa Genebra, que muitos de vocês devem conhecer, porque está aqui do lado, né? De Betel, que fica nessa região aqui pós SP332, que está nessa área aqui. Além disso, o que mostra esse mapa maior aqui, esse mapão? Ele mostra em azul mais escuro as áreas que apresentam suscetibilidade à inundação. Área com alta suscetibilidade, né? O azul mais escuro. E o azul mais clarinho, a gente consegue observar que são as áreas com média suscetibilidade à inundação. E aí, se a gente observa, são as áreas que, né, são mais planas próximos de rio. Então, toda essa região aqui no Jaguari, né, ela tem uma suscetibilidade. A região do Mini Pantanal, ela está numa área alagável, mas ela já está protegida, já tem uma atividade de lazer lá. Bom, 8,31% do território é médio risco e 5,58% alto risco à inundação. Movimentos gravitacionais, como o município não tem grandes declividades, né? Se ele não tem declividade maior do que 30%, então ele não tem altas declividades, então representa 0,37%, que a gente nem consegue achar no mapa de tão pequenininho que é. Bom, aspecto socioeconômico e distribuição dos equipamentos. Segundo o IBGE, dados de 2021, o município tem 114.508 habitantes, o que equivale aí a uma densidade demográfica de 825 habitantes por quilômetro quadrado. O município teve um intenso crescimento da população entre 2000 e 2010, 4,81% ao ano. É um crescimento significativo. Houve uma queda no período de 2010 a 2021, 2,41% ao ano. E há uma previsão de continuar em crescimento, ainda que com uma queda um pouco maior, né? 1,38% ao ano. Essa queda ela é observada no estado como um todo, porém, quando a gente faz a comparação, e isso está no relatório, quando a gente faz a comparação com o estado de São Paulo e com a região metropolitana de Campinas, Paulínia é o que mais cresce, é um dos municípios mais dinâmicos em termos de crescimento, e isso a gente observa andando pela cidade, vendo que tem muitos loteamentos, condomínios sendo implantados no município, né, para atender esse crescimento populacional. Bom, dados econômicos, Paulínia possui a segunda maior economia da região metropolitana de Campinas, atrás apenas da cidade Polo e o maior polo petroquímico da América Latina. O valor adicionado da indústria, que representa a riqueza, né, que representa a porcentagem do PIB do município em 2019 foi de 55%, mas o setor de serviços gera 47,7% de empregos. Esse é um dado interessante que mostra que a riqueza do município ela está na indústria, porém a dinâmica da população, a dinâmica de emprego está no setor de serviços. Então, não basta olhar só para uma tipologia de atividade, né, de atividade econômica. Aqui a distribuição dos equipamentos, então o município foi dividido nas regiões, tem uma lei municipal que divide o município em regiões, aqui a gente está na região sudeste, de acordo com essa legislação, e aí a gente foi identificando os equipamentos existentes em cada uma das regiões e fazendo uma breve caracterização, né? Então, na região noroeste, que pega aí grande parte do João Aranha, na verdade, quase todo o João Aranha, é servida por equipamentos educacionais e de saúde, mas faltam opções de cultura. Na região oeste, que é onde meu colega está lá hoje, né, que contempla aí o Parque da Represa, demanda mais locais de esporte, lazer e educação. Os bairros menos assistidos por serviços públicos são o Parque da Represa, inclusive que ele está lá, Nova Veneza, e o Balneário Tropical.
A região sul, que pega principalmente o Parque Brasil 500, destaca-se pelos equipamentos culturais, mas faltam outros equipamentos sociais, né? Aqui a gente está falando dos equipamentos culturais de grande porte. Na região sudeste, que é onde a gente está, possui demanda por educação infantil e poucos equipamentos de assistência social, cultura e lazer. E a região nordeste, que é onde está o polo petroquímico, não tem equipamentos, né? Isso não tem essa demanda também, não tem pessoas morando lá, tem algumas pequenas, alguns núcleos informais, mas não tem bairros consolidados nessa região, então não tem equipamentos. E a região central, como é comum em todos os municípios, é a mais bem servida. Então, esse foi o diagnóstico da distribuição dos equipamentos. E aí eu saio do diagnóstico, vou para a proposta do novo plano diretor. Vou tentar não me alongar, mas acho que é importante explicar com calma para vocês. Bom, o plano diretor hoje de 2006, eu vou falar um pouquinho da estrutura dele, como que é a estrutura da legislação. A gente tem um primeiro capítulo, né, primeira parte que vai falar dos princípios da política urbana. Então, lembra, né, o plano diretor, o principal instrumento da política urbana. Um capítulo 2, que vai falar sobre os objetivos gerais da política de planejamento e gestão urbana. E aí esse capítulo, esse título é o mais extenso, ele vai trazer muitos detalhamentos, ele vai falar do Conselho da Cidade de Paulínia, ele vai falar do meio ambiente, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento socioeconômico, do ordenamento territorial, as estratégias para a política territorial e, por fim, o Sistema Municipal de Planejamento, Fiscalização e Participação Popular. Então, aqui a gente não observa os instrumentos urbanísticos, por exemplo, trazidos pela Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, saindo dessa estrutura, a gente vai para uma estrutura proposta, que é isso que a gente vai debater hoje com vocês. Não é a minuta de lei ainda, mas ela vai se tornar uma minuta de lei. Então, a gente vai ter um primeiro capítulo que vai falar dos eixos de desenvolvimento municipal, que eu vou explicar o que é isso, né? O que é esse capítulo. E aí ele vai se dividir em 3 grandes temas: ordenamento e gestão territorial, desenvolvimento socioespacial e diversificação econômica. Aí a gente vai para um segundo, né, capítulo, que são os princípios da política urbana, que a gente vai atualizar isso que está lá colocado aqui. Um terceiro capítulo, que é do ordenamento territorial de Paulínia. Então, a gente tem um capítulo aqui, um subcapítulo aqui que fala sobre isso. A gente vai ter um aberto só para ele, em que a gente vai apresentar macrozoneamento, Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas e, por fim, os instrumentos da política urbana, que a gente vai fazer o detalhamento, vai comentar sobre eles. Normalmente, né, a gente que trabalha com outros municípios, normalmente a gente tem um capítulo aqui que vai falar sobre o sistema viário, a estruturação viária. Porém, o município de Paulínia está, concomitantemente à elaboração do plano diretor, elaborando seu plano de mobilidade. Então, é por isso que a gente não vai tratar aqui nada de sistema viário, de estruturação viária, de hierarquização, de diretrizes, porque tem um estudo muito bem detalhado, que está sendo muito bem elaborado, foram feitas muitas pesquisas. É uma outra equipe da FIP que também está elaborando esse estudo. Então, por isso que a gente não vai abraçar esse tema aqui, porque ele está sendo tratado por um outro instrumento, né? Aqui algumas inovações propostas. Bom, primeiro item, né, quando eu falo lá, vamos modernizar o plano diretor, vamos trazer novos conceitos. O primeiro item é essa questão da adoção de frentes transversais de fundamentação. O que significa isso? A gente sai de um perfil setorial, que a gente vai olhar setores de cultura, educação, saúde, e vem para um olhar muito mais integrado, muito mais estratégico das propostas aí para o desenvolvimento do município. A gente entende, né, como está sendo feito o plano de mobilidade, existe o plano de cultura, o plano de saúde, o de turismo, se for o caso, que esses planos eles já se debruçam sobre os temas. Então, a gente vai beber dessas fontes, né, dessas várias fontes, para trazer isso para o plano diretor de uma forma integrada. O segundo ponto é a indicação dos objetivos do desenvolvimento sustentável
alinhando a política urbana de Paulínia com a Agenda 2030, né, 2030, que considera metas e objetivos globais. Então, isso também vem modernizar o plano diretor de Paulínia. A unidade temática, então, temas que são específicos da Lei de Uso e Ocupação do Solo vão ser tratadas na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Temas que são específicos do Código de Obras, lá no Código de Obras. Plano de mobilidade, plano de mobilidade. O que o plano diretor vai fazer é dar diretrizes para que esses planos sejam desenvolvidos de acordo com esse guarda-chuva que ele se propõe a ser, né? Recepção dos instrumentos urbanísticos trazidos lá pelo Estatuto da Cidade, a serem regulamentados aqui por lei específica. Então, a gente vai trazer diversos instrumentos que vão depender de lei específica para serem implantados, né? Mas é importante estarem dentro do plano diretor para depois não ter nenhuma dúvida, né? O plano diretor ele precisa recepcionar esses instrumentos. E a definição do macrozoneamento municipal, que hoje não tem. Então, eu não vou nem fazer uma comparação de macrozonas, porque não tem hoje no município, com a definição de áreas de expansão urbana, né? E, por fim, a estruturação de um sistema municipal de áreas verdes. Vamos para o primeiro eixo. Os eixos de desenvolvimento municipal, então, eles são os caminhos, como eu falei, né? Ele tem essa visão estratégica, e eles fazem parte aí, tem como objetivo direcionar a efetivação da visão de futuro. Então, a gente está pensando nesse planejamento de 10 anos, mas isso pode ser mais, como aconteceu com o plano diretor de vocês, que faz 16 anos que está em vigência. Então, a gente está pensando, obviamente, num plano de 10 anos, mas vai depender, né, se isso for revisto daqui a 10 anos. Aí a gente tem 3 eixos de desenvolvimento. Esses 3 eixos, eles integram frentes aí para efetivar uma visão de futuro, aquilo que se quer para o desenvolvimento do município. Então, a gente está falando de um desenvolvimento socioespacial, territorial, de uma diversificação econômica. Então, a gente falou da indústria, falou de serviço, né, da necessidade de diversificar, de não ficar apoiado somente em uma categoria de atividade. E o ordenamento e a gestão territorial. Então, nada adianta a gente ter leis importantes que são modernas, que trazem benefícios para o município, se a gente não tem uma gestão territorial. E aí, cada eixo ele vai conter objetivos, diretrizes, que são as do objetivo do desenvolvimento sustentável, e as estratégias. Para não ficar muito longo, que eu já me alonguei demais na minha fala, eu vou apresentar só os objetivos. Esses objetivos eles já vão dar uma ideia do que tem, né, quais são as estratégias, mais ou menos, para cada um desses eixos. Convido vocês depois, né, a darem uma olhada no que a gente propôs como estratégias para o município. Bom, então eu vou apresentar os desafios, que é importante a gente integrar aí a questão, né, do diagnóstico com as propostas. Então, como eu falei para vocês, né, a ocupação fragmentada por barreiras físicas, a rodovia, o Rio Atibaia, a Replan, a Estre. Então, tem muitos grandes equipamentos, infraestruturas lineares no município, condicionantes lineares, que acabam fragmentando essa ocupação, né? Então, você precisa ultrapassar essa barreira. Necessidade de integração social, territorial. Então, a gente tem várias regiões que estão isoladas aí, que tem uma via de conexão, mas está fragmentado mesmo, né? Se a gente deixou o nosso colega aqui no Parque da Represa para vir até aqui, a gente passou por várias áreas que ainda não estão ocupadas, né? Então, isso é a fragmentação da ocupação. Gargalos e descontinuidade do viário, problema na conexão entre os bairros. O pedágio da SP332, isso foi muito falado na audiência pública que a gente fez há alguns meses atrás, desse problema, né, que é o pedágio, então dessa necessidade de trabalhar com isso. A legislação urbanística que acaba estando assíncrona e a tríplice fronteira que eu já comentei com vocês. Bom, vamos ao objetivo desse eixo. Planejar adequadamente o uso e a ocupação do solo, orientando a produção urbana,
e a produção do espaço, a expansão urbana e a produção do espaço, em busca de integração das regiões, apoiando-se na gestão e na governança urbana, estruturada e fortalecida pela participação popular. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai jogar muitas questões do plano de mobilidade, então ele vai trazer algumas questões, algumas diretrizes do plano, vai falar muito da questão da gestão, como que se deve, quais são as diretrizes, as estratégias para melhoria de gestão, e também as estratégias e melhorias da participação popular. O município tem um conselho do plano diretor lá de 2006 que nunca foi implementado. Foi feita uma alteração nesse conselho, que virou Comurb agora, que é Conselho Municipal Urbano, que agora que está sendo colocado em prática, que vai ser estruturado, né, para debater sobre as questões da política urbana do município. Aqui algumas diretrizes da ODS, mais para conhecimento, mas elas também estão colocadas lá na proposta. O eixo 2, que é o de desenvolvimento socioespacial. Então, o que a gente observa? Carência de áreas públicas voltadas ao lazer da população, proliferação dos loteamentos fechados de acesso controlado, condomínio de lotes, onde as áreas verdes de lazer acabam ficando restritas ao interior do condomínio, e os muros formam enclaves impactando na dinâmica da cidade. A gente imagina que muitos de vocês devem morar em condomínios, a gente não está falando em excluir o condomínio do município de Paulínia, até porque isso não aconteceria, mas é como integrar esses condomínios, esses muros, na dinâmica urbana, né, na paisagem, para a gente não criar grandes muros em que não dá nenhuma vontade de andar na rua, que na verdade nem tem calçada na rua para andar, porque você tem um muro ali, uma área verde que separa o muro da via que você está caminhando. Então, é um impacto gigante, né, na cidade. Necessidade de valorização de bens naturais e culturais, o baixo índice de cobertura vegetal no município. Então, se a gente volta, vou até voltar naquele mapa, peço desculpa aí se eu estou me alongando muito, mas acho que é importante. Se a gente volta nesse mapa aqui, está muito longe. A gente vê que o município, esse aqui são as áreas protegidas, né? O município quase não tem áreas verdes, né? Tem muito pouco área verde. Então, a gente traz nesse objetivo aqui, né? E concentração dos equipamentos públicos. Então, a gente vê que o centro é onde está mais concentrado e algumas regiões demandam desses equipamentos. Bom, qual que é o objetivo? Implementar em Paulínia um modelo de desenvolvimento urbano pautado na valorização da paisagem, mediante a qualificação dos espaços públicos enquanto local de sociabilidade, né, de conversa ali com o seu vizinho, né, onde se articulam elementos do ambiental, natural e construído. Então, o que a gente vai falar muito aqui é o Sistema Municipal de Áreas Verdes, que eu vou apresentar para vocês. Os desafios, então, o último eixo, que é o eixo de diversificação econômica, prometo que já estou quase ali no final. Fortalecer a posição de Paulínia no contexto da região metropolitana de Campinas, né, com o aumento da oferta de comércio e serviços para atendimento da população. Então, que a população não precise se deslocar para Campinas para ir num shopping, para ir num comércio, né, que tenha que se possibilite, né, uma maior diversificação das atividades econômicas, necessidade de fomento às vocações territoriais. Então, a gente está falando aqui de áreas destinadas a usos incômodos ao residencial. Então, quando eu for apresentar o zoneamento, vocês vão ver que a gente está propondo algumas áreas de transição, principalmente aqui na região de Betel, porque a gente tem uma pressão das indústrias vindo para essa região. Então, a prefeitura, né, junto com a FIP, está propondo uma zona de transição. Inexistência de um centro de comércio e serviço pujante, né, assim como da centralidade de bairro. Então, por que não a gente ter centralidade de bairro, né, comércio, serviço, que as pessoas, novamente, não precisem se deslocar para Campinas, mas também não precisem se deslocar toda vez para o centro, né? E a regulamentação urbanística, ela não prevê uma dinamicidade de usos. Esse é um ponto que a gente está
nesse momento, discutindo com a prefeitura para tornar a lei mais dinâmica. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente, né? Que as pessoas elas estão saindo dos grandes centros, indo para cidades um pouco menores, que têm aí contato mais de perto com vizinhos, ou com a natureza, ou, enfim, segurança. E é preciso que a gente tenha essa dinamicidade de usos, porque o home office está aí, as pessoas acabam tendo empresas dentro da própria residência delas, né? Então a gente precisa pensar de uma forma que não impacte também as residências, né, consolidadas do município. Qual que é o objetivo? Estimular a oferta de áreas comerciais e de serviço, visando promover o desenvolvimento dos bairros a partir da formação de centralidades, considerando a infraestrutura, a densidade e o tipo de uso, de modo a atrair estabelecimentos econômicos em espaços diversos da cidade. Fechou. Então, sai dos eixos e vou para o macrozoneamento do município. Bom, o macrozoneamento, então, ele se constitui como o primeiro nível de aproximação e caracterização do território. Ele é o primeiro... Como que está estruturado o território? Eu vou olhar o macrozoneamento, eu vou entender o município, as regras pelo macrozoneamento. Então, é como se eu estivesse andando mesmo de avião, e aí o zoneamento a gente vai ali para o drone, né? A gente abaixa um pouco e vai mais para a escala da gleba, do lote, né? Então, como instrumento de planejamento territorial, ele define, mediante a política municipal, vocações territoriais. E aqui a gente vai falar de áreas destinadas para os usos urbanos, industriais de alto impacto e expansão urbana. Então, a gente vai ter uma macrozona de consolidação urbana, uma macrozona de desenvolvimento industrial e uma macrozona de expansão urbana. Bom, esse é o macrozoneamento, ele não está na mesma cor, né? Mas a gente tem a macrozona de consolidação urbana, que é toda a região que está ocupada ou tem esses fragmentos de ocupação, né? Então, aqui a gente está na SP332, Campinas, a região de Betel está aqui nessa posição, a prefeitura está aqui e meu colega está por aqui, Parque da Represa, né? Aqui a gente tem o rio Atibaia cortando, então a gente tem a macrozona de consolidação urbana. Aqui em cima, nesse amarelinho, a gente vai ter a macrozona de desenvolvimento industrial, então ele vai pegar grande parte ele vai pegar, na verdade, toda a parte da Replan e a região do Cascata. E aí, do córrego Ponte Funda para cima, no sentido do Rio Jaguari, a gente vai ter toda a parte destinada à expansão urbana. Como eu falei para vocês, hoje o município já é urbano, inteiramente urbano. Ele tem usos rurais? Tem, mas não tem uma divisão de perímetro urbano, que é urbano, que é rural. O município inteiro é urbano. O que a gente está fazendo aqui é só essas grandes... É uma primeira aproximação do território, como eu falei para vocês, né? Bom, né, isso já comentei. Essa região, ela assume uma natureza heterogênea, então não é uma ocupação homogênea. Tem diferentes níveis de infraestrutura, grau de adensamento, os usos, né, uso do solo variado. Aqui alguns dos objetivos: fomentar o desenvolvimento das centralidades de bairro, otimizar a distribuição dos equipamentos públicos e conter assentamentos irregulares e regulamentar a implantação de condomínios fechados, né, que se tenha regras, e aí a gente vai discutir lá na lei de uso, né, na lei de parcelamento, essas regras. Macrozona de desenvolvimento industrial, então, está sobre a poligonal da Replan, como eu comentei, e pega a região aqui, né, do Cascata. Então, fomentar o desenvolvimento da indústria, coibir usos incompatíveis, e aí os usos incompatíveis seriam a residência, né, na verdade, o que se quer é desenvolver a indústria aqui nessa região, e nessa região não cabe residência, né, não cabe os usos residenciais. Investir na qualificação e ampliação da malha viária e assegurar a preservação dos recursos ambientais. E aí, por fim, a macrozona de expansão urbana, que contempla a faixa territorial, então, né, como eu falei, situada aí a Nordeste. Então, reestruturar a malha viária, isso está sendo trabalhado pelo plano de mobilidade, né, essa conexão futura aqui, diferentes diretrizes para acessar essa região, e dotar a expansão urbana com infraestrutura adequada. Bom,
Saindo do macrozoneamento, a gente vem para o último tema do ordenamento territorial, que é o Sistema Municipal de Áreas Verdes, que se alia, então, à proposta do eixo de desenvolvimento territorial, focado no desenvolvimento socioespacial da cidade, que visa a preservação do meio ambiente e a qualificação dos espaços públicos, criando novas áreas aí destinadas ao lazer. Então, busca-se, né, integrar políticas de conservação da paisagem e de promoção do direito à cidade. Parques urbanos, praças públicas, equipamentos de esporte e lazer, áreas de interesse ambiental, áreas com alta suscetibilidade à inundação, que quando não estão inundadas podem virar áreas aí para contemplação, lazer da população, e áreas originárias de parcelamento do solo. O que se observa nesse mapa, apesar das poucas áreas de cobertura vegetal, áreas de lazer para a população, é que se a gente olhar as diferentes manchas verdes, né, que tem no município, então aqui a gente tem o parque, o futuro complexo Brasil 500, né, que a prefeitura intenta fazer um parque, a gente consegue observar que há a possibilidade de conexão desses parques, seja por meio de uma ciclovia, seja por meio de uma via verde aí mais arborizada. Então é possível conectar essas áreas verdes, né, tanto aqui no centro, na região central e na região mais no sentido da prefeitura, quanto na região do João Aranha, que também é possível fazer essa conexão. E aí a importância de se ter mapeado isso, né, para que a prefeitura tenha diretrizes para novos projetos, novas ligações para a formação de um sistema mesmo de áreas verdes urbanas. Bom, a gente vai agora passar para o último tópico, que é a revisão do zoneamento. Aqui a gente está falando de diretrizes para o zoneamento, não é nenhuma versão final, nenhuma versão. São diretrizes para a gente apresentar o que está sendo debatido junto com a prefeitura. Aqui algumas diretrizes que a gente está debatendo, né? Simplificação do zoneamento. Então, vocês vão observar. Tomara que a gente consiga olhar bem isso, né? Mas essa apresentação está disponível no site. Vocês vão observar que a gente está tentando trazer uma homogeneidade nas zonas, criar menos ilhas de zoneamento fragmentado ao longo de todo o território. Então, a gente está tentando homogeneizar as zonas. A gente vai fazer a redefinição do desenho das zonas, de algumas específicas, com base nas vocações territoriais, com base naquilo que se quer desenvolver naquela região. Vai fazer a proposição de novos parâmetros de ocupação, que a gente não vai apresentar hoje, e criação de zona de transição, que é essa que eu falei para vocês, entre a indústria e os usos residenciais. Vamos olhar esse mapa? Então, esse mapa aqui é hoje, o da Lei 60, e esse é o mapa que está sendo discutido ainda, está sendo proposto. O que a gente observa? Num primeiro momento, que toda essa região aqui, infelizmente as cores não estão compatíveis com o que está no computador, mas aqui a gente tem vários fragmentos de ocupação, de zonas nessas áreas, e aqui a gente está tentando uniformizar. Então, grande parte dessa zona aqui acabou virando os R3, que é as R3 hoje de vocês, né? Quem conhece, né? Que é a zona residencial 3. A gente tem uma zona de transição aqui, né? Aqui a gente está na região do Betel, que é as R2, e aí a gente tem uma zona de transição entre as R2, que é uma zona residencial, para uma zona industrial, para uma zona de desenvolvimento industrial. E aí tem essa zona de transição que a gente está chamando de zona de uso misto, que carinhosamente está sendo chamada como ZUM. Nas regiões centrais também a gente tem ZUM. Na região aqui do Santa Terezinha, Morumbi, a gente também está colocando como ZUM 1, que é justamente para... Ela vai ter regras específicas até de ocupação, tipologias de apartamentos, tamanho de apartamentos, para um adensamento menor nessa área, mas que permita usos, comércio, serviço, gastronomia nessa região. E aí toda a parte aqui que a gente está chamando de expansão urbana, a gente vai ter um uso, uma possibilidade de expansão, né, do industrial para essa região.
E aí a gente já vai ter essa zona de uso misto, né? A ideia é já não ter uma zona residencial nessa região, mas ter uma zona de uso misto, que permita tanto condomínios, loteamentos fechados, mas também usos diversificados com baixo impacto para a população, mas com lotes maiores do que as R3. Aqui, mais para a gente entender, vamos olhar assim essas zonas, né? Então, esse é o zoneamento vigente, o nome das zonas vigente. Do menos intensidade de uso e ocupação para mais intensidade de uso e ocupação. Então, menos, a gente vai ter a zona residencial especial, que é aquela área, que é a zona de amortecimento aqui da Mata de Santa Genebra, a zona predominantemente residencial 1, a zona, aí a gente vai ter as R1A, as R1 e as R1A, e a zona especial de proteção, que são todas as áreas que a gente está colocando, né, que estão aqui como áreas de proteção, o próprio APP do Rio Atibaia. Peço desculpa se eu estou te dando as costas. Aí a gente vai ter as zonas industriais, que vão desde ZUD, ZUP, ZUI. E aqui a mais densa, né? As áreas com maior densidade, que são as ZC1, ZC1A, ZR2, ZR3 e as ZEIS. Aqui pelas vias principais. Pelas vias secundárias, ele segue a mesma ideia. A única diferença é que a gente não vai ter vias secundárias nas zonas industriais. E nas vias locais também, a mesma ideia. Lá são os usos menos intensos, em termos de uso e ocupação, e aqui os mais intensos. Vamos para a nossa proposta. Né? Nesse primeiro momento que a gente está introduzindo essa proposta para vocês. O menos denso, então, seria as R1, que hoje é as R1. As R2, que aí estaria aqui no bairro do Betel, ela estaria no meio aqui do menos para o mais denso. Aí a gente teria a zona de desenvolvimento industrial 1, a zona de desenvolvimento industrial 2 e a 3, que sairia daquele ZUP, ZUI, ZUD e viraria uma mesma nomenclatura, mas com essa mesma ideia de divisão. E a zona urbana mista 2, que eu comentei com vocês que vai ficar em toda aquela região, mais na expansão urbana, né, que vai ter vai ter um lote maior. Aí aqui a gente teria a zona residencial 3 e a zona urbana mista 1, que aí ficaria ali na região de Santa Terezinha, né? Aqui. Então, esse é o mapa, a primeira versão do zoneamento, ainda em construção. Esse é um primeiro esboço mesmo de proposta, de diretrizes, e aí a gente está aqui para escutar vocês, para entender, né, quais são os desejos também dessa questão da lei de uso e ocupação. Vamos falar só um pouquinho dessa estrutura, e aí eu prometo que encerrou minha apresentação. Aqui, a estrutura da Lei 60, a gente tem zoneamento, definição e caracterização das zonas, definição e caracterização das categorias de uso e ocupação do solo, parcelamentos do solo, normas específicas e disposições gerais. Para a nova lei, a gente está propondo a seguinte estrutura. A gente vai falar do zoneamento, vai ter um capítulo só para falar dos parâmetros de uso, um só para falar dos parâmetros de ocupação. Então, aqui o uso: comércio, serviço, institucional, industrial, residencial. Ocupação: verticalização, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade. Zonas de uso e ocupação, onde a gente vai apresentar o zoneamento em si. Um capítulo só para o parcelamento do solo e responsabilidade, infrações e penalidades entraria aqui na proposta. A ideia é a gente discutir essa proposta na próxima audiência pública. E aí a gente abre a palavra para quem quiser se manifestar. Antes, eu só vou falar dos próximos passos, porque talvez não dê tempo depois. Então, a gente vai fazer o registro das contribuições recebidas, ajuste na proposta e fechamento do relatório 2, e aí a gente vai para uma segunda audiência pública para apresentação. A gente vai estar aqui, né, entre a etapa 2 e a etapa 4, para a apresentação das propostas da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, vamos lá. Gavalas.